Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Então, antes de começarmos o estudo, vamos fazer uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né? O objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã que estão necessitados dessa informação, e também peço para os irmãos e as irmãs que estão sofrendo, né, com os flagelos destruidores de Deus nesse final de transição planetária, que recebam um consolo de paz, muita luz, né, e consciência, perdão. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o estudo, faço um comunicado, né? A partir do dia 25 de janeiro de 2024, se não tiver nenhum adiamento, vai passar o filme O Nosso Lar 2 nos cinemas. O filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas ao cinema, então imagino que o filme Nosso Lar 2 também levará milhões de pessoas ao cinema, né? A irmã, o irmão que não tiver cinema na sua cidade, procure uma cidade mais próxima que tenha cinema, né? Ou procure os shoppings, né? Porque geralmente os shoppings tem cinema dentro deles. Então procure se na sua cidade tem shopping, né? E se tem cinema. Então, vá ao cinema. O filme Nosso Lar 2, a narrativa do contexto dele é do mundo espiritual, umbral, e de uma moça, um espírito de uma moça que não aceita sua morte. Os mensageiros vêm fazer o resgate dela. E o filme O Nosso Lar 2, a narrativa dele não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. Eu estou na segunda temporada, né? E a primeira temporada foi do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. E essa segunda, eu estou nesse livro aqui, Ramatiz, a Luz do Cosmo, pelo médio Ercílio Mários, né, de pergunta e resposta. Ercílio Mários pergunta a Ramatiz, e Ramatiz responde. Eu estou no último capítulo, né, o Trio Joio. Daqui a 2 semanas vão terminar, na próxima semana termina, né, e vão começar outro. A terceira temporada. E como é feito o meu trabalho? Eu trabalho fazendo uma prece inicial, uma leitura, um comunicado, leitura, comentário, prece final. Então vamos à leitura. Pergunta a Ramatiz: porventura essas profecias de tempos chegados, juízo final, ou da besta do Apocalipse, não poderiam ser apenas produto de um excesso de imaginação que se verifica comumente nas passagens bíblicas? Há relato na Bíblia que ultrapassa até o bom senso, ou então demasiadamente autoloquentes. Que dizeis? Ramatiz responde: é evidente que a administração sideral do vosso ordem há de ser bem mais disciplinada, coerente do que qualquer empreitada de administradores dos mundos materiais. Assim, apesar das críticas severas contra a Bíblia, cujas narrativa e acontecimento, algo censuráveis, são atributos da palavra de Deus, a verdade é que se trata de um louvável roteiro a orientar tanto quanto possível os espíritos encarnados
a pergunta é se tem alguns exageros, né, colocados. Sempre vai ter, né, bíblicos, sempre vai ter exageros colocados, porque vai ser mediante o grau de assimilação da humanidade. Porque a Bíblia, quando ela foi escrita, né, ali por Moisés, né, o objetivo era conter, né, os 10 mandamentos eram para conter o quê? Conter aquela população, porque ela era muito muito atrasada, né? O que acontece? Elas acreditavam em deuses. Então, o que são deuses? Para as pessoas entenderem isso. Deuses são aquelas pessoas muito evoluídas no seu tempo, que lógico, ela vai trabalhar a sua mediunidade. Então, ela faz coisas que as pessoas não faziam. Então, para elas, aquilo ali era um Deus para ela. Então, por isso que a questão, quando Moisés sobe ao monte, porque ele vai trazer os mandamentos, o que as pessoas fazem? Pegam o ouro e faz uma vaca lá, faz um objeto, né, de ouro. Porque o ouro é valioso. Então, para eles, naquele momento, o Deus dele era aquele instrumento. Então, Moisés reclama que não poderia cultivar aquele objeto. Então, os deuses são isso, não vai acreditar no Deus Sol, Deus Lua, né? Tudo aquilo que é importante para eles. Até hoje tem pessoas que acreditam que o Mestre Jesus de Nazaré é Deus, e não é Deus. Ele foi também, e é por isso que eu coloco. As pessoas, quando são muito evoluídas, como no caso de Jesus, que curava os cegos, com o cego Jeremias, a Verônica encostou nele e se curou, e pela informação, e as outras pessoas não faziam isso, ressuscitar mortos, então as outras pessoas não faziam isso, para ela, aquelas que não faziam, Deus. Então hoje ainda tem pessoas que acreditam que Jesus é um Deus, Deus é Deus, Jesus é Jesus, né? Então é nesse contexto que é colocado essa posição, né, da crendice, de aumento, de exagero das coisas, porque depende muito do conhecimento de cada um. Então é a mesma coisa. Hoje nós sabemos o que é um avião, né, o que é um disco voador, porque nós temos conhecimento disso. No tempo dele ninguém sabia, como o João Evangelista falou, pássaro cuspindo fogo, que seria o que? Um avião hoje jogando bomba. E eles entenderam, então começaram a dar risada, porque não existia isso. Nem hospital não existia no tempo deles. Então hoje a gente o planeta é cheio de hospitais, né? Então é nesse contexto que é colocado. Então eu não tenho mais nada para falar, né, sobre o tema, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram, aleluia, amém.